Eu acho que eu nunca tive um bom professor de literatura. E é interessante pensar nisso porque durante a minha vida estudantil eu mudei de escola quase todos os anos. E eu lembro da maioria dos meus professores. E eu não estou aqui para atacar os meus professores, a maioria deles, na verdade, estava com condições precárias, tentando fazer um monte de aluno desinteressado compreender o básico sobre a língua portuguesa. Mas a realidade é que eu nunca tive alguém que olhasse para mim e dissesse: olha, você gosta de ler? Dá uma olhada nesse livro aqui. E aí vai lá e me sugeria um livro clássico, sem que eu soubesse que eu estava lendo um livro clássico, sabe? E aí por causa disso eu só tô descobrindo como é bom ler um clássico agora com quase 30 anos. E nesse vídeo eu vou tentar te contar como que os livros clássicos estão mudando minha forma de ver o mundo. Vou te sugerir um caminho para começar a atacar esse tipo de literatura e vou te dar algumas sugestões de livros por onde você pode começar. Mas começar uma conversa um pouco mais pessoal, vamos lá para dentro. Vai um cafezinho? Falando nisso, na última aula eu falei da despedida com os alunos do nono ano e olha a caneca que eles me deram. Eles são muito fofos, cara. Eu não aguento. Mas bora falar de livro clássico. Se você é novo por aqui, muito prazer. Eu sou o J Primo, ou só J, ou só Primo, como você preferir. Aqui nesse canal a gente fala sobre vida tranquila, livros, rotina, esportes e um monte de outros assuntos aleatórios. Então eu queria te convidar a se inscrever aqui nesse canal se algum desses assuntos por um acaso te interessar. E um dos assuntos que me interessa muito é sobre aprendizagem. Então, se você se interessa por isso, certamente você já ouviu falar sobre método de Feynman, ou técnica de Feynman, ou o método Zettelkasten, ou alguns outros métodos que falam que o teste para saber se você conseguiu aprender um conteúdo de fato é a sua capacidade de explicar esse conteúdo com as suas palavras. E aí a lógica é simples. Se você não consegue explicar, é porque você não compreendeu. Só que eu penso que às vezes a dificuldade em explicar nem é por falta de compreensão. E aí a gente volta na escola, desde quando eu estudava, e hoje em algumas escolas ainda funciona assim, com uma separação entre as disciplinas de língua portuguesa e literatura, como se fossem duas coisas isoladas. E é claro, eu não sou formado em letras, eu sou só um professor de matemática, futuro professor de história, que gosta de livros e que tem observado que nas aulas de literatura a gente fala muito pouco sobre a técnica usada naqueles livros. A gente não fala, por exemplo, sobre as figuras de linguagem que os autores usam para deixar a descrição mais rica. E nas aulas de língua portuguesa, a gente só lê tirinha, crônicas, notícias e por aí vai. Ou seja, na aula em que a gente devia compreender o funcionamento da língua e como usar de maneira eficaz a nossa língua materna, a gente faz isso sem explorar todo o potencial que a língua tem. E aí é importante destacar uma coisa: ter riqueza de vocabulário não é falar difícil. Ter um vocabulário rico é, na verdade, você ter uma caixa de ferramentas à sua disposição. Por exemplo, eu podia falar, eu estou feliz. Ou eu podia descrever isso muito melhor, ser mais específico, se eu disser que eu estou animado, ou eu estou satisfeito, ou pô, estou empolgado. Pegou a diferença? E já que, segundo a lógica, compreender é conseguir explicar, a capacidade de explicar melhor me permite compreender melhor, ou de maneira mais profunda, tanto a realidade quanto eu mesmo. Um exemplo é no livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, em que o Fabiano ele se mete numa confusão
só porque ele não conseguia articular as palavras para explicar o que tinha acontecido. E eu penso que a melhor forma de expandir o seu domínio sobre a língua é ter acesso ao lugar onde ela é usada de maneira mais brilhante, que são os clássicos da literatura. Bom, vamos lá. De leigo para leigo, eu vou tentar resumir para você o que é e o que não é um livro clássico. E para fazer isso, eu vou te dar algumas dicas aqui com os desenhos. Começando com o que não é, eu vou desenhar um coração, vou desenhar também uma lápide, vou desenhar uma espada, e além da espada eu vou desenhar um ponto de interrogação aqui, bem grande. E agora, para falar sobre o que é um livro clássico, eu vou desenhar só duas coisas. Realmente é mais fácil a gente falar o que não é do que falar o que é uma coisa. Vou desenhar uma ampulheta, e enquanto eu desenho a ampulheta, você já vai deixando o like. E vou desenhar também um relógio. Bom, eu acho que essas foram boas dicas para definir o que é e o que não é um livro clássico. Bom, primeiro, para te explicar o que é um livro clássico, essa ampulheta e esse relógio significam que um livro clássico é um livro que venceu o teste do tempo. E o que seria esse teste do tempo? Deixa eu te explicar com um exemplo. Imagine que eu, como fotógrafo de esportes, escreva um livro falando sobre a ascensão da fotografia esportiva no meio dos corredores amadores, que é uma coisa muito atual que está acontecendo agora. Bom, se esse livro ele continuar fazendo sentido e continuar impactando pessoas daqui a 50, 70, 100 anos, talvez eu tenha conseguido o feito de escrever um livro clássico. Então, um livro clássico, ele é isso, ele sobreviveu ao teste do tempo. Ele foi escrito há muito tempo atrás e ele continua fazendo sentido e impactando a nossa sociedade hoje. Leitores hoje continuam sendo impactados por livros que foram escritos há 80, 100, 200 anos atrás. Agora, o que não é um livro clássico? Bom, esse coração, essa lápide, essa espada, esse ponto de interrogação, eles já deram uma dica boa. Pelo menos eu acho que sim. Um clássico, ele não é um gênero literário. E muita gente confunde isso. As pessoas falam assim, você precisa ler os clássicos como se um livro clássico fosse um gênero literário. E, na verdade, não. Existem diversos gêneros literários, como romance, terror, fantasia, suspense. E dentro desses diversos gêneros existem os clássicos. Então vai existir livro clássico de romance, um livro clássico de terror, um livro clássico de fantasia, os suspenses clássicos, os clássicos da poesia e por aí vai. E a partir daí é que eu vou te dar a dica para começar a ler os clássicos. Siga os seus interesses. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de livros policiais, de romances policiais, você pode procurar os clássicos dentro desse gênero. Agora, se você é uma pessoa que gosta de suspenses, você pode procurar os livros clássicos que estão dentro desse gênero. Se você, assim como eu, gosta de fantasias medievais, ou seja, gosta dessas historinhas de guerreiros, magos, batalhas épicas, você vai procurar um livro clássico dentro desse gênero literário. E aí a gente entra na minha primeira recomendação. Se você gosta de fantasia medieval, a minha recomendação é que você leia O Hobbit, do Tolkien. Cara, esse livro é maravilhoso e a gente pode até dividir a sociedade entre pessoas que leram O Hobbit e Senhor dos Anéis e pessoas que não leram. Você sabe que uma fantasia ela tem como objetivo te transportar para um outro mundo. E a riqueza com que o autor consegue descrever
esse novo mundo. É uma coisa crucial para que esse livro consiga te transportar para esse novo mundo de fantasia, e o Tolkien faz isso como ninguém. Agora, muita gente confunde fantasias medievais com ficção científica. E qual que vai ser a diferença? Um bom livro de ficção científica, ele não vai te transportar para o outro mundo. Ele vai te deixar com aquela sensação de que, olha, talvez isso seria possível. E aí vai vir algum especialista e vai te falar, não, não dá para fazer isso por conta disso, disso, disso. Um cara que é sensacional escrevendo ficção científica, considerado por muitos o pai da ficção científica, é o Júlio Verne. Eu vou até pegar uma edição aqui, que é uma edição ilustrada, mas a minha recomendação dentro dos clássicos da ficção científica é 20 Mil Léguas Submarinas, do próprio Júlio Verne. Eu lembro que quando eu terminei essa leitura, eu fiquei assim, cara, dá muito para fazer um submarino desses e rodar o mundo por meio das águas, mas infelizmente não dá. Agora, se você está numa vibe mais mundo real e quer uma indicação de clássico da realidade, principalmente da nossa realidade aqui no Brasil, a minha recomendação vai ser um livro que eu já até falei dele nesse vídeo, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse é um daqueles livros muito delicados. Se você está num momento mais sofrido, eu recomendo com cuidado, porque ele vai te mostrar o que foi e talvez ainda seja em alguns lugares a realidade dos sertões do Brasil. Esse livro é doído. Se você já leu, isso aqui na capa, você sabe que machuca. Agora, se você quer pensar um pouco mais sobre a vida, sobre a existência, não sobre a vida em sociedade, sobre a realidade de determinado grupo de pessoas, mas sobre a sua própria existência, eu não podia deixar de recomendar aqui um clássico da literatura russa, que é A Morte de Ivan Ilitch. Esse livro vai te fazer repensar a sua vida inteira. O Tolstói narra com muita riqueza os últimos momentos do Ivan Ilitch. Sabe aquela coisa de que a gente só dá valor para a vida, a gente só reflete sobre a vida quando a gente percebe que ela é finita? Esse livro é um cadinho sobre isso. Mas se você está numa vibe de pensar um pouco mais sobre a vida humana no geral, sobre política, sobre a forma como a gente se organiza enquanto sociedade, eu não posso deixar de te recomendar esse clássico aqui, chamado Utopia, do Thomas More, ou Thomas Moore, eu não sei como é que pronuncia, mas o importante é que esse livro ele é uma sátira política, onde o autor ele vai imaginar uma sociedade perfeita e como seria a organização de uma sociedade perfeita e do quanto a gente está distante disso. Essas são as minhas recomendações de clássicos dentre os meus interesses. Se nenhum deles te interessou, eu recomendo que você procure os seus. Então, se você gosta de romance, você vai lá e aqui no YouTube mesmo vai pesquisar. Olha, livros clássicos de romance. E aí talvez você vá dar de cara com Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Ou você pode procurar tragédias da literatura clássica. Aí você vai encontrar um Hamlet do Shakespeare. Ou se você é mais fã de poesia, você vai pesquisar aqui no YouTube. Poesias clássicas, e aí você vai conhecer provavelmente um Flores do Mal, do Baudelaire, ou qualquer outro tipo de literatura clássica que esteja dentro dos seus interesses. E por último, eu quero te falar uma coisa muito importante. Quando você estiver lendo um livro clássico, você tenha mais paciência e menos apego. Como assim? É preciso ter bastante paciência para dar de cara com esse tipo de literatura. Ele não vai ser um livro que você vai ler na fila do banco, no intervalo entre uma aula e outra da faculdade. Esses vão ser livros que você vai ter que parar e dedicar sua atenção para poder lê-los. Você vai precisar ter paciência, porque a história pode demorar um pouco para engatar, porque, lembra, são livros que foram escritos bem antes da nossa sociedade estar imediatista da maneira como ela está hoje. Agora, também tenha menos apego. Se você, de fato, dedicou atenção para um livro e essa leitura não te pegou, cara, pula para o próximo. Vai para outro livro, porque uma hora você vai achar
um livro clássico que vai te pegar. Mas aí você pode estar pensando assim, tá, e até achar, eu vou estar perdendo todo esse tempo? Não. Você vai estar ganhando esse tempo, porque o fato de ser transformado por esses livros, ele é quase nada sobre conclusão, ele é quase nada sobre chegar no final e é quase tudo sobre esse processo. Bom, era isso. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Se você assistiu até o final, não deixa de dar o like aqui e de comentar se tem algum livro clássico que você ama e que você gostaria de recomendar. Vamos aproveitar que tem pouca gente por aqui e vamos fazer da aba de comentários uma grande conversa, onde a gente vai indicando livros e trocando experiências uns com os outros. Valeu? Um abraço!